Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Enquanto os irmãos abrem as vossas Bíblias, João capítulo 4, verso 28, apenas a parte A do versículo, eu quero já desde agradecer a Deus, por essa rica oportunidade. Foi um pouco surpresa, porque eu tinha vindo fazer apenas o vídeo e ia embora, ia deixar a minha esposa aqui. Mas aí, quando eu saí aqui, eu senti vontade de ficar, então, para glorificar a Deus com os irmãos, que eu ia lá para a minha igreja, mas eu falei, depois eu me justifico com o meu pastor, está tudo bem. Já até mandei um recado aqui para ele, está tudo bem. E vamos então à palavra do Senhor, João 4, verso 28, diz assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Repete comigo todo mundo. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Amém. Podeis assentar, glorificando, bendizendo o nome do Senhor. Aleluia. É uma mensagem, irmãos, que Deus ele tem me concedido. É uma pergunta que o Espírito Santo faz à igreja nesse tempo presente, nesse século 21, nesse ano de 2024. E nós cremos, irmãos, que nós somos a igreja do arrebatamento. Nós cremos que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. E a pergunta que o Espírito quer fazer à igreja hoje: qual é a sua prioridade? Qual é a minha prioridade? Eu tenho que saber, irmãos, porque eu estou em plena batalha. Nós acabamos de fazer um vídeo ali de uma lição sobre batalha espiritual. E nós estamos numa batalha. E essa batalha, ela tem um tempo para se findar. Mas enquanto ela não se findar, nós temos que continuar empunhando a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, todo aquele armamento que Paulo fala em Efésios 6, nós vamos precisar estar municiado deles. E quando eu vejo esse trecho da palavra do Senhor dessa mulher samaritana, e eu paro nesse versículo 28, que agora ela deixou o seu cântaro. Aí eu vou voltar lá no início desse capítulo, quando Jesus, a Bíblia deixa clara que lhe era necessário passar em Samaria. Mas quem conhece a história, pastor, sabe muito bem que um judeu ortodoxo, ele fazia uma volta longa para sair na Galileia, para não passar em Samaria. Um judeu como Jesus, como naquela época, não passava, eles não gostavam de Samaria. A Bíblia deixa claro que os samaritanos não se davam com os judeus, de maneira nenhuma. E agora Jesus chega àquele poço de Sicá, naquela cidade, e se assenta ali, num momento que estava pleno, no momento que o sol estava pino, estava para dar meio-dia. Imagina naquela região que é muito quente, o calor escaldante naquele momento. Agora, aquela mulher vem fazer aquilo que ela sempre fazia. Todos os dias ela tinha sua prioridade, buscar água. Mas não era comum, irmãos, buscar água com sol a pino. Por certas mulheres daquela região ali de Samaria, iam mais tarde, deixariam o sol baixar um pouco, diminuir um pouco a temperatura para ir, mas ela não. Ela ia no momento em que ninguém ia buscar água, aquela mulher ia. E a preocupação dela, o foco dela era buscar a sua água. Mas Jesus estava sentado ali. Ela olhou para Jesus e viu quem era? É um judeu. Não conversou nada com Jesus. Começou a retirar se movimentar para buscar a sua água. E aí Jesus vira para ela: mulher, dar-me de beber. Aí ela olha assim para ele e diz assim: como? Como tu sendo judeu? Fala comigo, pede a mim, mulher samaritana, água. Sabendo que os judeus não se davam, não se comunicavam com os samaritanos. Jesus vira para ela e fala assim: mulher, se tu conheceres o dom de Deus, e quem te diz, dá-me de beber, é tu que lhe me pediria, e eu te daria água viva. Você, todo dia, vem aqui tirar um poço, beber essa água, todo dia. E você volta a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der,
nunca mais terá sede. E agora, isso chama a atenção daquela mulher. Peraí, o assunto agora me interessou. No princípio, ela não queria nem conversa com Jesus, não queria diálogo, não queria saber quem era, e não queria nem muita história com ele. É pegar a água e ir embora. Mas agora ele falou, peraí, que água é essa? Isso me interessa, eu sofro todo dia. Eu sofro todo dia enfrentando esse sol quente, porque a vida que ela tinha, a vida que ela vivia ali, certamente era mal afamada no meio do povo. Talvez ela até tentou ir com as mulheres buscar no horário, mas a difamação, as calúnias, a forma que as mulheres tratavam ou maltratavam ela, fez com que ela preferisse sofrer no sol a pino. Agora ela encontra com Jesus, ela não sabe quem é esse camarada. E ela começa então a ouvir algo interessante, de uma água viva, de uma água que ela não precisaria mais ter sede. E agora ela ficou preocupada. Quem que esse camarada, que esse cidadão está falando comigo? E agora ela começa a conversar com Jesus. Agora ela esquece o poço, esquece o cântaro e começa a dialogar com Jesus. Começa a ter uma conversa diretamente com Jesus. Fala assim, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, para que eu não precise vir aqui tirá-la. Aí Jesus dá aquela frase interessante, vai e chama o teu marido. E vem cá. Que não era lícito, não era certo um homem conversar com uma mulher casada, ainda mais ele judeu, né? Seria feio se não tivesse um marido por perto, um homem por perto, teria um mau testemunho. Vai e chama teu marido e vem cá. Aí ela disse, vira para Jesus e fala assim, não tenho marido. Ela disseste bem, porque tivesse 5, e agora que tem não é teu. Eu imagino esse momento, irmã dela ela regalando os olhos. Como assim? Quem falou a minha vida para esse homem? Como? Espera aí, vejo que tu és profeta. Como você sabe a minha vida? E agora a conversa fica mais interessante. Agora ela quer uma intimidade, ela quer saber um pouco mais de Jesus. E é interessante, irmão, o que eu vejo nesse texto da Bíblia é como quando a gente começa a conhecer Jesus, é desse jeito. A gente a princípio fica meio arredio, alguém vem evangelizar a gente, quando não conhecemos Jesus, a gente fica meio arredio, não quer ouvir muito o que o crente está falando, não quer dar muito ouvido, mas quando aquele negócio começa a mexer com a gente, quando o Espírito começa a nos convencer do nosso pecado, quando nós começamos a entender que precisamos e somos miseráveis, necessários, a gente começa a se aproximar. Para lá, deixa eu conhecer melhor esse cidadão, deixa eu ouvir um pouquinho mais sobre esse Jesus, porque está mudando a minha história. Eu estou sentindo que algo vai mudar na minha vida a partir de eu conhecer esse Jesus. Alguma coisa vai acontecer diferente. Agora, a prioridade daquela mulher começou a mudar. Agora ela já não estava muito preocupada com água, com cântaro. A preocupação dela era ouvir o que aquele profeta dizia. Porque até então ela entendia que era um profeta. Agora ela começa a saber, então Senhor, já que tu és profeta, eu quero saber, és lícito, o que é onde devemos adorar? Interessante, eu acho interessante essa mulher, sofria, abandonada pela sociedade, vivia uma situação triste, mas quando ela encontra Jesus, a primeira preocupação dela é a adoração. Como eu vou adorar? Eu quero saber, Senhor, a verdadeira adoração. É o que os judeus falam que adorar tem que ser lá em Jerusalém? Ou nós podemos adorar aqui no Monte Gerezim mesmo? Não tem problema. Podemos adorar aqui? Tem algum problema? Jesus vira e fala, mulher, a hora vem. E essa hora já chegou.
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eu estou dizendo, ele está dizendo, eu estou vindo aqui, eu estou chegando aqui para mudar essa realidade. Agora não é uma adoração visível, não é uma adoração que tem que ser tateada, não. Onde tiver um servo do Senhor, a verdadeira adoração vai acontecer. Não importa onde ele esteja, não em que situação que ele esteja, ele vai adorar. Ele pode estar no leito de hospital, ele pode estar numa UTI, mas lá ele vai me clamar, lá ele vai me adorar. Ele pode estar na melhor da situação ou nas piores da situação, mas se ele é um adorador, ele não vai deixar de adorar, porque a adoração será em espírito e em verdade. Aleluia. E aí, esse relacionamento da mulher samaritana com Jesus foi se aprofundando. Aleluia. Eu acho que é interessante, uma coisa que eu acho interessante nas mulheres, elas são muito curiosas. E elas não ficam satisfeitas, né, irmã Júlia? Elas não ficam satisfeitas. Peraí, se eu falo alguma coisa, tem que falar mais alguma coisa, tem que ter melhor. Mas isso é interessante, porque vai aprendendo, vai assimilando as coisas. E ela começou, não, peraí. Se o Senhor falou de adoração, uma profundidade, eu sei, Senhor. O Messias, quando vier, ele vos anunciará isso tudo. Ele vai nos ensinar, ele vai nos explicar. O que eu acho interessante no versículo 26, é um texto, irmãos, porque Jesus, poucos foram que ele se revelou como Messias, mas a essa mulher ele se revelou. Ele disse, eu sou o que falo contigo. Aleluia. Se você estava esperando o Messias, se você estava esperando o Salvador, eu sou o que falo contigo. Porque Jesus olhou dentro do coração dessa mulher e ele viu uma sinceridade tão grande, uma convicção de fé tão grande. Ele falou, eu posso me revelar a ela, porque ela verdadeiramente me servirá e andará nos meus caminhos. Aleluia. Glória a Deus. E aí chega o texto que nós começamos a ler. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Aquilo que era tão valioso para ela, aquilo que era tão precioso para ela, aquilo que todos os dias ela tinha que, como obrigação, fazer para manter a sua casa, para matar a sua sede, para fazer a sua higiene pessoal, fazer a higiene da sua casa, agora já não tinha a mesma prioridade. E o que o Espírito está dizendo para mim, qual é a sua, qual é a minha, qual é a nossa prioridade nesse tempo? Será que nós não estamos trocando prioridades importantes? Nós estamos trocando por coisas dessas vidas, coisas que não edificam, coisas que não trazem crescimento, coisas que não fazem verdadeiramente nós sermos transformados, crescer na presença do Senhor. É isso que o Espírito pergunta, qual é a minha e a sua prioridade? Você vai em Mateus 6, lá no verso 33, a Bíblia fala assim, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus dá uma lição, dá uma direção para a igreja. O reino de Deus e a sua justiça tem que ser a nossa prioridade, e as demais coisas é que serão acrescentadas. E nós estamos invertendo. Infelizmente a nossa geração tem invertido esse texto. Temos pegado esse versículo e virado de ponta cabeça. Nós temos só preocupado com as demais coisas, enquanto o reino de Deus fica para depois. Depois que eu resolver a minha situação, eu vou resolver as coisas com Deus. Depois que eu conseguir a minha faculdade, eu vou tratar com Deus. Depois que eu conseguir a posição na empresa que eu estou buscando, aí eu vou ver as coisas de Deus. Depois que eu resolver o problema lá na minha casa com a minha família, aí eu vou tratar com Deus, esquecendo que a prioridade da igreja está com o Senhor, fazer a vontade dele e andar nos caminhos dele.
Pare, medite nesta noite. Qual está sendo a sua verdadeira prioridade? O Espírito Santo está aqui, está sondando o meu e o seu coração. Não é para mim que você tem que falar, não, é para Ele. Porque Ele está sondando o seu coração nesta noite. Ele sabe o que passa aí dentro desse coração. Ele sabe as suas preocupações. Ele sabe aquilo que te angustia até a alma. Ele sabe a sua necessidade na mais profundidade do seu ser. E Ele sabe que você muitas vezes se sente fraco, fraca. E pensa, não tenho como fazer, Senhor. Não tenho como agir, Senhor. Eu sou frágil, eu sou fraco. Mas o Espírito Santo está dizendo, eu estou aqui. Eu sou amigo de todas as horas. Eu estou em todo o tempo pronto para te ajudar, te socorrer, te levantar. Aleluia. Não precisa ficar prostrado não, filho meu, filha minha. O Senhor tem poder. O Espírito Santo está dizendo para você, Ele tem poder de te levantar nessa situação. Ele tem poder para mudar essa história. Ele tem poder para mudar a situação. Basta você crer, estende a mão a Ele e fala, Senhor, eu sou fraco, mas Tu és forte. Eu não posso, mas Tu podes. Eu não tenho força, mas Tu tens e pode mudar essa história. Sabe o que o Senhor quer de nós nesse tempo presente em que vivemos? Ele quer simplesmente que a nossa prioridade seja Ele. E quando nós levantarmos pela manhã, ao despertar, o primeiro pensamento seja Ele. O primeiro clamor seja para Ele. Aleluia, Ele quer a exclusividade da sua noiva. Ele quer que verdadeiramente a sua noiva realmente priorize Ele todos os dias da sua vida. Que eu vá para o trabalho, mas confiante que o Senhor está indo comigo. Que eu execute as minhas atividades no meu trabalho, mas sendo que eu estou sendo guiado por Ele. Ele está me guiando em tudo que eu for fazer. E no meu retorno à minha casa também eu tenho uma plena confiança que Ele está retornando comigo. Em todas as decisões que eu e você venham a tomar, nós temos uma certeza que nós vamos priorizar a vontade dEle. Mesmo que eu deseje mudar de um bairro para o outro, mas eu tenho que buscar do Senhor. É a Tua vontade, Pai. Tem alguma coisa ainda nesse bairro que eu tenho que fazer? Se o Senhor falar que eu tenho que fazer, aqui eu fico. Mesmo que eu não goste do lugar. Mas se o Senhor quer, a vontade do Senhor tem que ser soberana sobre a minha vontade. Lembremos do exemplo de Jesus. Lá no Getsemane, naquela oração, antes de ir para a cruz, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. E ele repetiu por 3 vezes essa oração. Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, Senhor. Passa de mim esse cálice, Senhor, sem que eu beba. Mas todavia, faça a Tua vontade, não a minha. Ele sabia que era a vontade do Pai que ele fosse ao Calvário. Ele orou, mas ele sabia que era a vontade do Senhor. Já estava escrito ali em Isaías 53 que Deus desejou enfermá-lo, entregar naquela situação por nós, por seu tão grande e infinito amor. Você vai ver João escrever no capítulo 3, verso 16, que Deus ele amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós temos o maior exemplo na Bíblia daquele que renunciou tudo por amor a nós. E o que ele pede a nós é apenas o exemplo que ele já deu, a renúncia. Aleluia, entregar tudo na mão dele e deixar que ele verdadeiramente execute a sua vontade sobre as nossas vidas. Que a prioridade seja ele o tempo todo. Aleluia. E agora aquela mulher deixou o seu cântaro e correu à cidade
E agora a mulher que tinha vergonha de andar com aqueles moradores, com seus concidadãos, agora ela começou a gritar na cidade. Começou a gritar de: venha ver o homem que falou tudo sobre a minha vida. Não é ele o Messias, não é ele o Messias. Venha ver, eu ouvi ele falar. E eu quero que vocês ouçam também ele falar, porque ele tem dado palavras de vida eterna. Venha ouvir. Como nós temos nos afastado desse exemplo da mulher samaritana. Como a igreja do século 21 tem se afastado dessa mulher samaritana. Quanto nesse tempo está precisando de mulheres samaritanas como essa. Há um tempo ela estava no pecado, ela estava vivendo totalmente errada, mas foi um diálogo com Jesus, foi o suficiente para essa mulher se explodir de amor por esse Cristo e desejar ardentemente pregar a mensagem desse Cristo. O que está faltando em nós para entendermos que o Senhor nos ama de uma tal maneira, já provou o seu amor? Tem alguns esperando o melhor de Deus, Deus já deu o melhor dele. Ele já entregou seu filho por nós. Ele já pagou o preço na cruz por nossas almas. O que nós estamos esperando para nos mover, aleluia, em amor a esse Cristo, em amor à sua palavra, e começar a fazer com essa mulher e perturbar os moradores da terra e falar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta e que prepara o homem para morar no céu. Aleluia. Às vezes temos vergonha de ler esse texto, pensando como Deus trabalhou na vida desta mulher, e olhamos para nós como nós estamos tão lentos, como a igreja está tão letárgica. Eu estou dizendo, irmão, no sentido geral. Exato, não estou falando aqui localmente, estou falando que a igreja no sentido geral está assim. Eu não estou falando que realmente a palavra me dá essa direção. Verdadeiramente a igreja, em relação aos primeiros cristãos, os primeiros que conheceram a Cristo e começaram a servir o Senhor, eles não paravam. Eles enfrentavam qualquer intempéries para pregar este evangelho. E a igreja de hoje parece que ela se distanciou tanto do primeiro século, tanto da igreja inicial, a igreja primitiva, que nós não conseguimos nem nos identificar. Parece que nós perdemos a nossa identidade de cristão. Mas o Espírito está dizendo: qual é a minha, qual é a sua prioridade? Nós queremos alcançar o céu, nós queremos chegar na glória. Então é hora de levantar, é hora de erguer, porque aqui não é o nosso descanso. Levantai-vos e andai-vos, porque aqui não é o vosso descanso. Nós temos que começar a trabalhar. E a Bíblia fala que aquele que coloca a mão no arado e volta para trás não é digno desse reino. Então nós temos que colocar a mão no arado e começar a fazer a boa obra para o Senhor, a obra que o Senhor te chamou, a obra que o Senhor te fez. Não é hora de esconder talento, não é hora de retroceder, é hora de avançar na obra do Senhor, fazer como essa mulher fez. Ela moveu aquela cidade, ela perturbou aqueles moradores e ela trouxe um grande grupo. E é interessante que os discípulos chegaram e se maravilharam, né? Que ele estivesse falando com aquela mulher, ainda mais samaritana. Mas não perguntaram por que falava com ela. Aí eles estavam com uma preocupação. Sabe qual é a preocupação dos discípulos? Dar comida para Jesus. Jesus estava com fome. Eles sabiam que Jesus estava com fome. E eles foram na cidade buscar comida mesmo. Aí quando eles chegam próximo a Jesus, Jesus: Rabi, come, mestre, come. Jesus fala assim: uma comida eu tenho para comer. Aí um olhou para o outro e falou: porventura alguém trouxe alguma coisa de comer para ele? Ele: a minha comida é a fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Sabe, a prioridade do discípulo agora era trazer comida e fazer o mestre se alimentar. Eles sabiam que tinha muito tempo que ele estava com fome e que ele precisava se alimentar.
Mas Jesus falou, a minha prioridade não é essa. Eu posso até me alimentar porque eu preciso continuar meu ministério, mas a minha prioridade não é a comida que alimenta o corpo. A minha comida verdadeiramente é fazer a vontade daquele que me enviou para realizar a sua obra. Mais uma vez Jesus dando uma lição para os seus discípulos, que a verdade é essa: a nossa prioridade não é comida nem bebida, a nossa prioridade é ganhar almas para Cristo, a prioridade é saquear o inferno e povoar o céu, a nossa prioridade é fazer que o mundo conheça esse Jesus. Ele falou, olha, vocês dizem, né, que há 4 meses até que venha a ceifa, mas levantai os vossos olhos e vede que a terra já está branca para a ceifa, estão preparadas para a ceifa. Jesus já sabia que a mulher estava lá, ele já tinha enviado uma missionária, ele já tinha enviado um evangelista, a mulher já estava lá buscando almas para ele. Aleluia. E quando eles estavam conversando com seus discípulos, já veio os homens de lá, influenciado por quem? Pela samaritana, que no versículo 28 tinha abandonado o seu cântaro e foi lá falar de Jesus para as pessoas. Agora ela não vem mais sozinha, como ela sempre costumou vir. Agora ela estava vindo com uma multidão que ouviu ela falar e creu nela. Olha, eles nem olharam a forma que ela possuía. Ela chegou com tanta ousadia, com tanta autoridade, pregou uma palavra com tanta veemência, que eles vieram independente da vida que ela possuía. Sabe por quê? Porque o poder não está na nossa vida, o poder está na palavra de Deus. É claro que uma vez salvo, uma vez transformado, nós somos a carta lida do Senhor. Nós somos o exemplo para dar a esse mundo. Nós somos que devemos influenciar este mundo com o nosso testemunho. Mas é esta palavra que é poderosa para transformar, para mudar sentimento, para mudar a vida, para mudar a situação, para tirar das drogas, da prostituição, do homossexualismo, de toda forma de pecado. Esta palavra tem poder. Mas eu e você é que somos os instrumentos usados por Deus para que essa palavra se propague. Agora vem ela com a multidão de lá. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Não foi uma palavra grande, não foi um estudo teológico, não foi uma profundidade de meses ensinando Bíblia, não. Foi apenas uma palavra de uma mulher simples samaritana, com tanta convicção de Deus, que fez com que aquele povo viesse atrás dela conhecer o Messias. Aleluia. E no verso 42, no verso 41, ela diz assim: muitos creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia. Isso é coisa gloriosa, irmãos. Fecha com chave de ouro essa mensagem, porque verdadeiramente, quando Deus usa o seu servo, não importa a capacidade intelectual, porque tem umas pessoas que dizem assim: eu não sei pregar porque eu sou analfabeto, eu não sei pregar porque eu não sei ler bem, eu não sei pregar porque eu não tenho uma boa dicção. Essa mulher, uma simples mulher, mal afamada, e com uma mensagem muito curta e objetiva, ela arrastou uma multidão. Sabe o que é isso, irmãos? É quando eu me coloco e coloco a prioridade de Deus na minha vida, eu coloco-me à disposição do Espírito Santo para ser usado por Ele. Você pode ser a mais simples, a mais pequena que você ache, a mais pequeno que você ache, quando você dá lugar para o Espírito Santo de Deus te usar, aleluia. Não tem demônio que te impeça de ganhar alma, não tem adversidade que te impeça de buscar vida, não tem nada que te impeça de fazer a grande obra, a grande comissão que Deus te deu, aleluia. Uma coisa eu sempre falo, eu gosto muito, irmãos, de estudar escatologia, mas tem uma coisa que eu sempre falo quando eu dou estudo de escatologia, que
o tribunal dos galardões será o dia de maior surpresa para a igreja, vai ser o dia do tribunal de galardão. É claro que o maior desejo da igreja é chegar ao céu. O maior desejo da igreja é ouvir o soar da trombeta. O maior desejo da igreja é ter o seu corpo transformado. Isso que agora é corruptível se transformar num corpo incorruptível. Isso que agora é imortal se transformar num corpo imortal. Verdadeiramente é esse o desejo da igreja. E subir ao céu ao encontro de Jesus nos ares. Mas lá no tribunal nós teremos surpresa, como essa mulher samaritana. Olha, a Bíblia não fala nem o nome dela, nem a genealogia dela, nem de onde. Só sabe que ela é samaritana. Mas uma coisa é interessante: muitas dessas mulheres samaritanas, muitos desses homens anônimos para muitos aqui, mas estão por aí evangelizando e ganhando almas, vão ser galardoados naquele dia. Talvez os famosos que você vê por aí nas redes internacionais, nas redes sociais, nos movimentos internacionais, chamando grandes multidões para ouvir a sua mensagem, talvez não serão tão galardoados. Mas os anônimos, aqueles que realmente abriu o coração, deixou o Espírito Santo usar, serão verdadeiramente galardoados. Por isso que Jesus chegou para essa mulher e se revelou: eu sou o que falo contigo. Porque ele sabia que coração que ele estava falando. E hoje ele está sondando o meu e o seu coração e fala: não desisto de você. Eu continuo querendo que você cresça. Eu continuo querendo que você me sirva e me adore. Eu continuo querendo que você tenha em mim a sua prioridade. Ele quer que a igreja se torne verdadeiramente que Deus seja a sua prioridade, em nome de Jesus, amém? Que Deus em Cristo possa abençoar essa igreja, porque verdadeiramente o nosso Senhor, o Cristo, o Salvador do mundo, está chegando, está voltando. Os sinais da sua vida se aproximam. Prepara-te para encontrar com esse Deus, amém? Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Pense Gospel, anunciando